Olá, pessoal! Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Começamos hoje aqui a nossa caminhada no Buscando Mais de Deus. E como primeiro passo, eu gostaria de compartilhar com vocês o que está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 31. E diz assim a palavra de Deus: Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E é muito importante que nós possamos inserir esse versículo no contexto desse capítulo, dessa passagem, para que nós possamos entender o real sentido desse versículo. É muito comum nós vermos as pessoas analisando versículos soltos da palavra. E por conta disso, às vezes até incorrendo em interpretações erradas, incorretas, interpretações que às vezes podem comprometer até a fé da pessoa. Por isso é sempre importante que nós analisemos os versículos em seu contexto, ou seja, na situação em que eles aparecem. E a situação aqui, nessa passagem, é Jesus preparando e orientando os seus discípulos para poder enviá-los a pregar o reino de Deus. É um momento muito especial para Jesus e para os seus discípulos, porque na verdade eles estavam sendo promovidos. Eles deixariam de ser alunos, aprendizes, somente alunos e aprendizes, para ser apóstolos, para ser enviados para uma missão determinada. A missão que eles teriam não era uma missão fácil. Era a missão de pregar a chegada do reino dos céus e anunciar a Jesus como Filho de Deus. E por não ser uma missão fácil, e eles estarem sujeitos a muitas situações complicadas, Jesus então demonstra o seu grande amor e cuidado para com eles, em primeiro lugar capacitando-os a lidar com determinadas situações, orientando-os sobre os serviços que eles deveriam realizar e também orientando-os sobre como eles deveriam se comportar. Jesus também os alerta sobre os sofrimentos e perseguições que eles provavelmente iriam sofrer e que com certeza sofreram. Não era fácil começar a pregar o Evangelho. Não é fácil para nós nos dias de hoje. Imaginem naquela época. Não era fácil. E Jesus começa então esse versículo dizendo assim: Não temais, não tenham medo, não tendes medo, não tenham medo. Jesus explica que apesar das perseguições que pudessem vir, apesar das oposições que pudessem aparecer, eles não deveriam ter medo de pregar a verdade e nem de confessar a Jesus diante das pessoas, porque Deus, o nosso Pai que está nos céus, cuidaria deles em todas as situações. Deus tem domínio e controle sobre absolutamente tudo. Nós temos bilhões, se não trilhões, de células no nosso corpo, e nós não controlamos uma sequer. No entanto, Deus, Ele tem domínio e Ele controla absolutamente tudo. E para falar desse poder de Deus e o quanto a vida dos seus apóstolos era preciosa para Jesus e para Deus, Jesus então faz uma comparação. Ele compara o cuidado de Deus com a natureza, com os passarinhos, que são seres tão pequenininhos, tão frágeis, né? Às vezes tão insignificantes para a sociedade. Ele compara o cuidado que Deus tem com esses bichinhos com o cuidado que Ele tem para com os seus filhos. E Jesus fala que os passarinhos, eles têm tão pouco valor aos olhos dos homens, que naquele tempo era comum se comprar 4 passarinhos. Em algumas Bíblias nós encontramos a palavra pardais. Isso porque o pardalzinho, ele é o vira-lata dos passarinhos, né? Ele é o passarinho de menor valor
porque é o que existe com maior abundância na natureza. E naquele tempo, às vezes podia-se comprar 4 passarinhos e o vendedor dava um de graça. Era uma promoção, né? Compre 4, leve 5. Era mais ou menos isso. Isso vocês podem checar lá em Lucas 12:6. Lucas fala sobre essa situação que acontecia naquela época de promoção dos passarinhos. Era comum que se comprassem passarinhos para levar ao templo para sacrifício. E eles eram tão desvalorizados, tadinhos, que se compravam 4 e se levavam 5. Um era grátis. E Jesus explica aos seus apóstolos que se Deus cuidava até dos passarinhos, dos pardaizinhos, que são tão insignificantes para toda a sociedade, aos olhos do mundo, aos olhos dos seres humanos, que ser humano se preocupa com a vida de um passarinho? Nenhum, a menos que tenha um passarinho preso em casa numa gaiola, o que não é muito recomendado. Mas nós passamos por milhares desses bichinhos todos os dias e nós nem tomamos conhecimento de que eles existem, não sabemos quando nascem, não sabemos o que fazem, não sabemos quando eles vão morrer, quanto tempo vão sobreviver, mas Deus cuida deles. E o tempo determinado para a vida desses bichinhos está totalmente sob o controle de Deus. Se Deus cuida até desses bichinhos, como não cuidaria muito melhor ainda dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus apóstolos? Então, eles não deveriam ter medo do que lhe pudessem fazer os homens, porque eles valiam muito mais do que muitos passarinhos juntos. Deus cuida de todos, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele ofereceu o seu único filho por nós. Nós somos as primícias da criação, os primeiros em valor. Somos os mais valiosos. Somos a menina dos olhos de Deus. Valemos muito, muito mais do que muitos passarinhos ou do que qualquer outra criação da natureza de Deus. Então Jesus explica que seus apóstolos não deveriam ter medo, porque assim como nós, eles tinham a garantia dos cuidados do Pai. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão. E eu digo nossa porque quando nós estudamos a palavra ou ensinamos a palavra, em primeiro lugar o Espírito Santo fala conosco, para depois falar com as pessoas a quem nós estamos nos dirigindo. Então, eu sempre me incluo. E me incluo nessa reflexão agora. Vocês se gostam? Sério. Respondam para vocês mesmos. Vocês se gostam? Vocês se valorizam como pessoas? Vocês têm consciência do seu real valor? Eu tenho certeza que muitos de nós vão responder que não. E por quê? Por que muitas vezes não vemos o valor que há em nós? E a resposta me parece ser simples. É porque nós não nos estamos vendo através dos olhos de Deus, mas através dos olhos do mundo. A sociedade atual, ela assume alguns modelos que nos são impostos de uma maneira até cruel. Nós temos que nos adequar a esses modelos sob pena de sermos segregados do grupo a que pertencemos, seja a nossa escola, seja o nosso trabalho, às vezes até a nossa família. Nós temos que ser magros, ter um corpo sarado, temos que ser desinibidos e felizes o tempo todo. Afinal, ninguém posta nas mídias sociais coisas tristes. Todas as prateleiras do Facebook e do Instagram estão cheias de rostos felizes, pessoas lindas viajando, comemorando. E, na verdade, não é isso que acontece o tempo todo na vida das pessoas. Mas as coisas tristes e difíceis não são colocadas na prateleira, não estão lá no Facebook. E a questão aí é que nós somos praticamente pressionados
a postar essas coisas, a mostrar aquilo que nós não somos. E aí a questão é que nós não fomos criados para ser uma tropa de pessoas idênticas. Esses padrões que a sociedade nos impõe, eles geram muito sofrimento em nós. E até às vezes uma deformação da autoimagem, baixando a nossa autoestima. Isso pode vir a gerar transtornos e doenças, né? Quantos de nós, quantos jovens, adolescentes que são mais suscetíveis, já perderam a sua própria noção de valor? Né? Quantos de nós lutam tão insanamente para serem aceitos que deixam morrer os seus sonhos, a sua identidade? Há pessoas que se transformam de tal maneira que parecem bonecas de loja, mais parecem bonecas do que seres humanos. Eu vi há algum tempo atrás uma reportagem com adolescentes no Japão, onde as meninas usam uma série de truques e fazem até cirurgias plásticas para terem olhos amendoados. Na Coreia, por exemplo, na Coreia do Sul, existe um padrão muito rígido de beleza. Eles têm que ser magros, têm que ter uma pele limpíssima, branquinha, claríssima. E para isso eles se submetem a cirurgias plásticas. A maioria faz cirurgias plásticas lá na Coreia do Sul para poder atender aqueles padrões da sociedade. Isso é uma total perda de identidade. Deus não nos fez para sermos todos iguais. Ele fez cada um de nós para ser um ser único e especial. Ele aprecia o nosso valor interior. Ele não se fixa no que é visível aos olhos, mas no que os olhos não veem. Mesmo quando nós não nos valorizamos, Deus nos valoriza. Quando eu estava preparando o logo aqui do Buscando Mais de Deus, eu senti de Deus colocar essa frase: você é muito especial. E eu me perguntei naquela época, mas por que será que eu tenho que pôr essa frase? É algo que eu mesma não colocaria. Mas coloquei porque senti que o Espírito Santo tocou a minha mente para que eu fizesse isso. E agora eu consigo entender o porquê. Porque nós não podemos começar nenhuma caminhada com Deus se nós não tivermos noção do quanto nós somos valiosos para Ele, do quanto Ele nos ama e do quanto Ele quer estar perto de nós, o quanto nós somos realmente especiais. Deus não se importa com o nosso passado, Deus não se importa com os nossos erros, Deus nos aceita como nós estamos. Deus não tem vergonha de nós. Às vezes, algum parente, algum amigo pode ter vergonha de nós. Às vezes, nós mesmos podemos ter vergonha das coisas que fizemos no passado ou que ainda estamos fazendo. Mas Deus não. Deus não tem vergonha de nós. Uma vez que nós tomemos a decisão de caminhar com Ele, de aceitá-lo em nossas vidas, e aceitá-lo em nossas vidas significa não somente buscá-lo através da leitura da palavra, mas colocar essa palavra em prática. Quando nós resolvemos fazer isso, Deus apaga todo o nosso passado e dos nossos erros Ele não se lembra mais. Será que existe algum amor parecido com esse no mundo? Que tudo perdoa? Com certeza não. Só mesmo o amor infinito de Deus é que pode prover todo esse cuidado, todo esse carinho especial. Nenhum outro ser é capaz de nos amar dessa forma. Para Deus nós somos realmente muito especiais. Nós somos como pedras preciosas aos seus olhos. Quando Jesus diz que valemos mais do que muitos passarinhos, que é o que está aqui nesse versículo, acreditem, Ele deu a sua vida por nós. Ele sabe bem o quanto Ele sofreu na cruz para nos salvar, para garantir o nosso acesso a Deus, para garantir a vida eterna para nós. Ele sabe bem o real valor de cada um dos seus filhos. Bem, pessoal, espero que essa reflexão tenha sido bênção na vida de vocês.
eu vou procurar deixar aqui embaixo um link para uma música, uma canção que eu acho muito linda, que se chama Se Eu Tiver Que Levantar do Trono. A letra é belíssima, fala do amor de Deus por nós, do quanto Ele nos ama, e por sabermos o quanto Ele nos ama, então nós podemos daí deduzir o quanto nós somos valiosos. E essa letra é tão linda, ela sempre fala muito comigo, então eu vou deixar para vocês o link para que vocês acessem a música, essa canção no YouTube, caso vocês queiram. E se vocês acessarem, eu peço que vocês prestem bastante atenção na letra, porque é uma letra muito significativa para nós. Até a próxima, pessoal. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós.